Saudações, amigos Haribus! Estamos em Silveiras, o último programa da série Haribu na Estrada, que vai contar a história das cidades mortas, das cidades cortadas pela rodovia dos tropeiros. Então, vamos lá! Haribu. Uma das coisas que chama atenção em Silveiras é a organização da cidade. Tudo muito limpo, as praças muito bem cuidadas. E nessa praça a gente vê um obelisco em homenagem aos tropeiros e lembrando as revoluções que aconteceram e que chegaram até Silveiras. Uma delas foi a Revolução Liberal de 1842. Essa Revolução Liberal de 1842 tem início quando a gente precisa primeiro entender o contexto histórico disso. Quando o Brasil ainda era império e no segundo império de Dom Pedro II, existia um parlamento. E esse parlamento era meio que dividido em duas vertentes, os liberais e os progressistas. Quando os progressistas tomam maior parte do parlamento, os liberais se revoltam. E essa revolta é o que chega até aqui na nossa cidade de Silveiras, que é a cidade de hoje aqui no canal Haribu. Aqui, as tropas do Duque de Caxias, que até então não era Duque, era Barão de Caxias, essas tropas chegam na cidade e existe uma batalha sangrenta aqui. Eles matam 56 homens e a história diz que são 56 pais de família e esses corpos ficam aqui expostos na praça. O Duque de Caxias, a gente precisa entender também um contexto histórico de quem é ele. Ele passou a ser o patrono do exército. Quando Dom Pedro I vai embora para Portugal em 1931, acontece uma coisa muito interessante. Dom Pedro II fica no Brasil, o filho dele, com apenas 5 anos de idade, mas ele não podia governar, era uma criança. Então, instaura-se uma comissão para governar o Brasil, enquanto Dom Pedro II não fica maior de idade. Essa maior idade dele vai chegar aos 14 anos, quando eles resolvem emancipar Dom Pedro II, justamente aos 14 anos, para se tornar o imperador do Brasil. Só que enquanto ele era criança, o Barão de Caxias era o seu professor de esgrima e de hipismo, que depois essa amizade vai até o fim da vida. E o Barão de Caxias, do exército, vai encabeçar grande parte de revoluções, de combate às revoluções e revoltas que existiam aqui no Brasil. Então, o Duque de Caxias, além de ser patrono do exército, vai ser depois, a data de aniversário dele, dia 25 de agosto, que vai virar o Dia do Soldado. Deixa eu lembrar o que eu tenho que continuar falando. E ele participa defendendo o Império em várias revoltas, em várias guerras, como por exemplo a Revolta Farroupilha, a Balaiada, a Guerra lá do Prata, em vários momentos, e inclusive na Revolução Liberal, que passa aqui por Silveiras e deixa esse derramamento de 56 sangues aí pelas ruas de Silveiras. Várias casas são incendiadas, saqueadas, acontece assim uma confusão na cidade. Com a queda do café, a produção cafeeira se esgotou aqui na região. A gente precisa lembrar que Silveiras faz parte desse percurso da rodovia dos tropeiros. Com a queda do café e com a implantação da rodovia Presidente Dutra em 1928, o movimento em Silveiras cai completamente e a cidade passa a ter um ostracismo, assim como aconteceu nas outras cidades que nós conhecemos nessa temporada do Haribu na Estrada. O que vai dar vida nova e ânimo a Silveiras é, a partir de 1978, a valorização do artesanato na cidade e dessa história dos tropeiros na cidade. Então, dessas 4 cidades que a gente passou no Haribu na Estrada, no caminho das cidades mortas, Silveiras é a que mais valoriza a história do tropeiro. O tropeiro aqui, o tropeirismo, ganha até uma data. O último domingo de agosto passa a ser o Dia do Tropeiro, que tem festejos, comemorações. Aqui existem espaços públicos para comemorar o tropeirismo em Silveiras. Silveiras passa a ser cidade em 1888, que é o mesmo ano que a princesa Isabel assina a Lei Áurea e faz a abolição da escravidão no Brasil.
Mas, 40 anos depois, essa comarca é simplesmente fechada, pois não há mais movimentação comercial na cidade. Estamos aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Nós não vamos poder mostrar hoje os santos, porque aqui segue ainda a tradição de cobrir os santos na quaresma e nós estamos no período de quaresma. Nossa Senhora da Conceição acompanha Silveiras desde a época que ela foi levada à vila. Em 1842 foi instituído que o vilarejo ia ter como padroeira Nossa Senhora da Conceição, que é a mesma padroeira e rainha de Portugal e dos povos de língua portuguesa. Em 1818, Dom João VI decreta que é para preservar o dogma e a memória da imagem de Nossa Senhora da Conceição, e ele é um grande devoto dessa santa. Nossa Senhora da Conceição é a que concebe, a que gera, é a mãe de Jesus. Olha, eu tinha me surpreendido com a organização e a beleza de Bananal, mas Silveiras ganhou meu coração. A cidade parece uma cidade cenográfica de novela, mas de um bom gosto incrível. Além do casario preservado, a gente vê outros tipos de arquitetura um pouco mais modernas, convivendo com o período colonial. Mas Silveiras tem uma organização assim que raramente a gente vê nas cidades. Um cuidado, um capricho que a impressão que eu tenho quando a cidade, por estar vazia desse jeito, é que aqui não mora ninguém. Porque é tudo muito bem preservado realmente. Assusta pela qualidade de vida que essas pessoas têm. Vocês estão vendo aí a Casa do Artesão, logo do lado a Prefeitura de Silveiras, e lá na esquina o Centro Cultural. É tão bom ver isso, a administração pública próxima da cultura, né? Eu acho que o ideal do Brasil é esse, é confiar na educação e garantir acesso à cultura, para que as pessoas se percebam enquanto moradores e pertencentes àquele lugar. Isso é fantástico. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Quem falou isso? 20 segundos, tempo! Não foi Monteiro Lobato. As pessoas atribuem isso ao Monteiro Lobato, mas foi Auguste de Saint-Hilaire. Saint-Hilaire foi um botânico e naturalista francês que veio para o Brasil em 1816. Bom, francês vindo para o Brasil em 1816, enquanto a corte de Dom João ainda estava aqui. Mas não foi a França que expulsou Portugal de lá e vieram para o Brasil? É porque Napoleão perdeu a guerra em Waterloo, na Bélgica, em 1815. Então, logo em seguida, Dom João já retoma a conversa com a França. Dom João era um estadista, né? E aí vem para cá a missão artística francesa. Um deles é o Debré, que passa por aqui também, a gente viu isso lá em Areias. E um dos que também vem para cá é esse botânico naturalista Auguste de Saint-Hilaire. Ele vem e coleciona, ele leva embora para pesquisa milhares de plantas, milhares de animais, assim, centenas de mamíferos, de aves, de insetos. E ele fala da saúva porque ele se assusta muito com o poder destrutivo da saúva. Porque a saúva é uma formiga que come o que ela vê pela frente, ela destrói uma árvore gigantesca. Então, o Auguste de Saint-Hilaire fala isso, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. E por que atribui a Monteiro Lobato uma fala envolvendo a saúva? E por que eu estou falando da saúva? Eu estou falando da saúva porque aqui no Vale do Paraíba, comer saúva é uma das culturas, uma herança indígena. E aqui em Silveiras existem restaurantes para isso, que cultivam a cultura da saúva. E o Monteiro Lobato, ele era uma figura envolvida com a saúva, sabe por quê? Ele chamava isso de caviar da terra. Ele gostava de comer as danadas das formiguinhas, que realmente são boas, gente. Eu como a saúva
E posso te garantir, não tem nada igual. O pessoal fala assim, mas parece com o quê? Não parece com nada. Saúva é saúva, a gente conhece também como içá, tanajura, mas ela é uma formiga específica do formigueiro. A gente vai ver isso lá no programa sobre a saúva. Mas o Saint-Hilaire detestou a saúva, achou que a gente tinha que destruir a saúva e graças a Deus, hoje a gente convive com a saúva, a gente tem elas em revoadas e revoadas em novembro e nem o Brasil acabou e nem a saúva acabou. O Brasil não acabou ainda. E por que o nome Silveiras? Porque nessa rodovia, que na época ainda não era rodovia, era uma picada pelo mato, né? Mas nesse local se instaurou um rancho da família Silveira. Curioso isso, o meu sobrenome também tem Silveira. E esses Silveiras vieram de Portugal e aqui fizeram um rancho, logo em seguida fizeram uma capela em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, que passou a ser padroeira. E aí eu fui pesquisar o que significa Silveira. O sobrenome Silveira tem duas explicações. Uma eu não gostei muito não, que achei meio fora de lógica. Então eu vou contar para vocês o que eu mais achei legal. Silveira é uma moita de silva em Portugal. Silva é uma grama, uma gramínea. Então Silveira seria uma moita dessa gramínea. Essa é a Praça do Chafariz. Esse chafariz ficava aqui à beira do caminho, de onde passavam os tropeiros. E é bem possível que Dom Pedro I, quando passou aqui, tenha dado água de beber aos seus cavalos. Bom, é importante a gente fechar esse ciclo com Silveiras e dizer que Dom Pedro I, ele não foi para São Paulo para decretar o Brasil independente. Isso foi uma situação inusitada. Ele veio fazendo política, conversando com as pessoas poderosas, com os barões do café, com os donos de fazenda. Mas ele estava indo, na verdade, aos 24 anos de idade, para o Porto de Santos, passar tudo em revista, olhar como é que estava, que era um dos portos mais importantes do Brasil, porque era o porto da capitania de São Vicente. Muito viado! Então ele vai para lá, para Santos, visita o Porto de Santos e na volta, quando está passando por São Paulo, ele encontra com um mensageiro da corte, que a esposa dele, a Imperatriz Leopoldina, e o Chalaça mandou cartas com notícias de Portugal, dizendo, Dom Pedro, deu ruim, Portugal quer que a gente regrida, quer que o Brasil volte a ser uma espécie de colônia e quer imediatamente que você volte para lá. Só que aí a Imperatriz Leopoldina já dá, e o Chalaça já dá ideias para que ele decrete o Brasil independente. Então ele está ali às margens de Ipiranga, recebe essas correspondências e diz o grito tão famoso que a gente não sabe se foi bem assim, mas segundo a história diz, independência ou morte, empunhando uma majestosa espada ao céu. Claro que muitas dessas pinturas que a gente vê hoje em dia são pinturas idealizadas, pois o Brasil precisava do seu herói, criar heroísmo, tanto no Dom Pedro I, que era sim uma figura ilustre do Brasil e um defensor do país, como também depois dos bandeirantes. Por volta de 1920 e pouco, é necessário criar essas figuras históricas e heróicas do país. E entram nesse pacote o Dom Pedro I, o Tiradentes, os bandeirantes. Mas os quadros pintam uma figura um pouco idealizada, com cavalos, com roupas pomposas do exército. No dia a dia não se andava assim. Tanto que quando Dom Pedro I passa pela fazenda Paudalho, lá em São José do Barreiro, a moça que recebe ele na cozinha não sabe que ele é imperador. Então ele estava vestido com roupas comuns. Ele não andava por aí. Primeiro que a viagem não era um passeio, era uma viagem cansativa e desgastante. Ele não ia andar fardado por aí, por terras assim, que pouco oferecia de conforto. Então fica registrado então que toda essa viagem já era assim, um plano dele.
de fazer política, porque ele sabia que a independência estava próxima, mas ele não foi para São Paulo como se tivesse um evento ou algo programado para decretar o Brasil independente. Isso foi um acaso, e o acaso também fez com que fosse às margens do rio Ipiranga. Acabamos de almoçar, vou dar uma dica para vocês, Restaurante Avenida. Fica na avenida principal aqui de Silveiras, você vai achar fácil, Restaurante Avenida. O que tem de bom lá? A comida é muito boa, as pessoas são muito simpáticas, a dona do restaurante, a mãe dela, atenderam a gente assim de uma maneira exemplar. Assim como todo mundo de Silveiras, é impressionante a educação do povo daqui. Todo mundo que encontrou com a gente sorriu, cumprimentou, é uma cidade muito acolhedora. Fica aqui o nosso agradecimento pela recepção que tivemos em Silveiras. Aqui nós temos um marco também que registra a passagem do Dom Pedro I nessa praça. Nós vamos agora fazer um bônus, que é visitar o Santuário Nacional de Santa Cabeça, que é uma curiosidade que existe aqui na região de Silveiras. Santa Cabeça não fica em território de Silveiras, fica já em território de Cachoeira Paulista, mas a história começa praticamente aqui. Então, saudações amigos Aribus, fiquem agora com Santa Cabeça. A história de Santa Cabeça começa em 1829, quando dois pescadores retiram da água do rio Tietê a cabeça de uma santa. Sem saber o que fazer com ela, eles dão de presente para um negociante que vinha do Rio Grande do Sul com destino ao Rio de Janeiro. O nome dele era José Correia. Quando ele passava aqui no bairro do Paiol, pertencente a Silveiras, ele deu essa cabeça de presente a Joana de Oliveira, que guardou com devoção e respeito aquela imagem tida como santa. Pouco depois, Joana de Oliveira muda-se para o bairro de Jataí e traz com ela a imagem, deixa na sala de sua casa em um lugar especial. Aos poucos, a notícia começa a se espalhar e pessoas de vários lugares, de várias cidades da região, vêm em torno da Santa Milagrosa. Vêm agradecer as graças alcançadas, obtidas por intercessão de Santa Cabeça. Percebendo a grande devoção, o vigário de Jataí fala com a filha de Dona Joana, Dona Silvéria de Oliveira, para começar a angariar fundos para a construção de uma capela. Eles constroem uma primeira capela, depois uma segunda capela, e só então, porque essas capelas vão ficando pequenas demais para o tamanho da devoção, e só então, em 1928, é inaugurada a atual igreja, que é o Santuário de Santa Cabeça. Atualmente, eles recebem em torno de 40 mil visitantes por ano. A santa, aos poucos, foi ficando especialista em problemas da cabeça. Aqui é a Sala dos Milagres e a fé mostra que realmente aqui existe algo de espetacular. Vários são os relatos de pessoas curadas de tumores no cérebro, de crianças que iam nascer com hidrocefalia, que nascem perfeitas, por intercessão de Santa Cabeça. Uma das tradições que a avó Lúcia, mãe do meu pai, tinha era vir a Santa Cabeça e levar um pouco da água para beber durante a semana. Ela tinha essa fé de que a água era uma água milagrosa. E eu sempre que vinha aqui, pegava essa água também, e hoje não vai ser diferente. A última vez que estive aqui em Santa Cabeça, minha avó ainda era viva, eu levei uma garrafa de água para ela e ela ficou muito feliz. São lembranças boas que a vida traz pra gente, e hoje eu vou levar minha garrafinha de água também. Vale a pena lembrar que Santa Cabeça não está em Silveiras, aqui já é Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista foi a próxima cidade que Dom Pedro I passou para ir para São Paulo com destino a Santos. Mas nós não vamos mostrar Cachoeira Paulista desta vez, porque nós vamos nos limitar a este recorte da passagem de Dom Pedro I nas cidades conhecidas também como cidades mortas do Monteiro Lobato e cortadas pela rodovia dos Tropeiros. Depois de Cachoeira Paulista, ele seguiu o caminho dele, indo até Guaratinguetá, passando por Aparecida, que já existia
as capelas lá, a igreja em homenagem à Aparecida, e foi seguindo até Jacareí, foi passando por esse território de São Paulo. É. E é aqui que a gente encerra o nosso Haribu de hoje, na fonte de Santa Cabeça, na estrada que chama-se Rodovia dos Tropeiros, no estado de São Paulo. Eu quero mandar um abraço a todos vocês que são inscritos. Quem não é inscrito, se inscreva. E até semana que vem. É importante lembrar que a fé é uma coisa muito valiosa. E saudações, amigos Haribus.